Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, contentes na companhia de Jesus, na companhia do nosso amado amigo Espírito Santo, na companhia da sua família, dos seus amigos, da rua, seja do bairro, seja da escola. O importante é que você esteja alegre, contente e feliz na presença do Senhor Jesus. E aí, prontos para ouvir mais uma história maravilhosa da vida de Cristo, que é a sequência bíblica que a professora Esther está contando para vocês? Hoje eu vou contar para vocês a história da filha de Jairo e da da mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa história está aqui na Bíblia, no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 21. Quando amanheceu lá na cidade de Cafarnaum, o dia estava amanhecendo, as pessoas correram para as praias do Mar da Galileia, porque Jesus estava atravessando o lago com seus discípulos. E naquele dia, no meio da multidão, havia duas pessoas muito diferentes. Uma era uma mulher que a maioria das pessoas nem notava ela, e o outro era um homem muito importante. Embora os dois fossem muito diferentes, eles tinham algo em comum. Ambos não tinham mais esperança e ambos estavam desesperados para receber ajuda de Jesus. Jesus e os discípulos desceram do barco e chegaram à praia, e a multidão logo rodeou Jesus. E esse homem importante, chamado Jairo, tá aqui o Jairo, ele abriu caminho depressa entre a massa do povo. E a Bíblia diz que ele era um líder da sinagoga, ele era um homem importante ali da cidade de Cafarnaum, né? Então, com certeza, as pessoas, quando ele foi chegando perto de Jesus, a multidão deve ter se afastado, né? Respeitosamente, para permitir que ele chegasse até Jesus. E para surpresa daquele povo, aquele homem orgulhoso, né? Porque ele era o líder ali da sinagoga. A sinagoga que era o templo onde as pessoas iam para adorar a Deus. Então, vendo ele se ajoelhar com lágrimas nos olhos, suplicando para que Jesus fosse à sua casa, com certeza todo mundo ficou admirado. E Jairo falou para Jesus: minha única filha está doente, morrendo, suplicou ele. Por favor, coloque as mãos sobre ela e cure para que ela possa viver. E todos podiam ver que Jairo estava desesperado. A sua filha de 12 anos estava morrendo e ele não podia fazer nada para salvá-la. Ele estava numa situação desesperadora. E você sabia que nós também estamos numa situação desesperadora? Eu e você somos separados de Deus pelo nosso pecado. E pecado é tudo aquilo que você pensa, que você diz ou que você faz em desobediência à lei de Deus. A Bíblia diz que cada um de nós, como pecador, temos desejo de pecar. E ela diz que por causa do nosso coração pecador, nós não temos esperança, estamos sem Deus nesse mundo. Está escrito lá em Efésios 2:12. Mas você faz coisas todos os dias que mostram o seu coração pecador. Como, por exemplo, mentir, responder a seus pais ou insistir em fazer a sua vontade. E o castigo para o pecado é a separação de Deus para sempre, num lugar de escuridão e de sofrimento. Então você não pode se livrar do seu pecado tentando fazer ou dizer alguma coisa. Você está numa situação desesperadora, assim como Jairo também estava.
Não havia nada que ele pudesse fazer para salvar sua filha da morte. E as pessoas podiam ver esse desespero enquanto ele suplicava para Jesus curar sua filha. E Jesus concordou em ir à casa dele imediatamente. Jarufa ficou aliviado quando sabendo que Jesus se importava com ele e com a sua filha doente. E assim como Jesus amava Jairo, ele ama você e quer te ajudar também, porque ele é o filho perfeito de Deus. Ele é o criador de tudo que há no universo, inclusive você. E por ter feito você, ele sabe tudo a seu respeito. Sabe como você se sente, como você pensa sobre as coisas. Ele conhece as suas necessidades, as suas dores, conhece até o seu pecado. E mesmo assim, ele ama você com amor puro e perfeito. Então a Bíblia aqui diz, que ele é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, ele nos ama. Efésios 2:4. Em vista do grande amor de Deus por você, ele quer mostrar a sua misericórdia, ou seja, a sua bondade, mesmo você não merecendo. Ele quer salvar você do seu pecado, para que você possa estar junto com ele no céu um dia. E Jesus, o Filho de Deus, ama muito e se importa com você. E Jesus se importou com Jairo e com a sua filha. Ele queria ajudá-lo. E Jairo ficou aliviado por saber que Jesus ia acompanhá-lo. Enquanto Jairo caminhava rapidamente, rumo à sua casa e Jesus o seguindo, havia ali no meio da multidão também uma mulher que estava doente já há 12 anos. E a Bíblia diz que ela já tinha consultado todos os médicos e gasto toda a sua fortuna, mas continuava doente. E pela lei judaica, ela era considerada o quê? Impura e precisava ter cuidado para não tocar em ninguém. A mulher tinha certeza que se ela chegasse até Jesus, ela poderia ser curada. Essa mulher, ela tinha o quê? O fluxo de sangue. Então, naquela época era chamada fluxo de sangue. Hoje, nós falamos que ela tinha uma menstruação contínua. Então, ela tinha um sangramento que não estancava. Ela já tinha ido todos os médicos e nada de ter o estancamento do seu sangue. E para os judeus, a lei judaica, ela era considerada impura, porque quando a mulher estava nos seus dias de menstruação, ela tinha que ficar separada das outras mulheres, ela não podia entrar no templo, na sinagoga para prestar culto, ela tinha que ficar separada. Então agora você imagina, essa mulher há 12 anos, menstruando sem parar, já tinha consultado todos os médicos, ela era rica, já tinha ido todo o seu dinheiro, todo mundo, eu tenho aqui uma fórmula que te cura, e nada. Sem poder tocar em ninguém, com certeza ali na cidade de Cafarnaum todo mundo já conhecia ela e era ela tida assim, todo mundo, ninguém queria chegar perto dela por causa dessa condição dela. E ela também não queria tocar em ninguém, encostar em ninguém, para que as pessoas não falassem, sai de perto de mim, não toca em mim, né? E ela queria chegar até Jesus, porque ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela. Então, ela abriu vagarosamente caminho entre a multidão. Alguns que a conheciam provavelmente se afastaram para que ela não tocasse neles. E a mulher finalmente chegou perto de Jesus, enquanto ele continuava a seguir Jairo. E ela esticou seu braço e tocou lá no manto de Jesus. E na mesma hora, ela sentiu a cura em todo o seu corpo. A sua doença desaparecera. Com certeza, lágrimas de alegria rolaram dos seus olhos. Depois de tantos anos, o seu sofrimento finalmente acabara. Enquanto a mulher se alegrava com a sua cura, Jesus parou de repente. Jesus, que estava ali, indo rápido atrás de Jairo, Jesus parou. E a multidão curiosa, se aquietou enquanto ele se voltava e olhava. E Jairo deve ter olhado em volta. Mas por que Jesus parou? E Jesus lá. E Jesus perguntou, quem me tocou?
Perguntou Jesus. E aí os discípulos, mestre, a multidão tá aqui, todo mundo junto, colado no Senhor. Como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Tá todo mundo aqui, ó, andando juntinho. Eu, que moro aqui na Grande São Paulo, então quando eu vou ao trabalho, eu preciso pegar o quê? Condução. Preciso pegar o ônibus, preciso pegar trem, preciso pegar metrô. E eu sempre pego naquele horário que a gente chama horário de pico. Ou seja, de manhã cedinho, né? Entre 5 e 6 horas da manhã e no final da tarde. Entre 5 e 6 horas da tarde. E você vem assim, ó, parecendo pastel no sovaco de menino no final da feira. Bem assim, ó. Todo mundo colado, porque todo mundo quer chegar em casa, todo mundo tá com pressa para ir descansar, para ir trabalhar. Não tem como, você não tem nem como respirar de tão apertado que você vai dentro das conduções, dentro do ônibus, do trem, do metrô. Então, ali aquela multidão tava assim também, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, ver os milagres de Jesus, então todo mundo perto. E aí, Jesus vai e pergunta, quem me tocou? E os discípulos falaram, Senhor, como assim? Tá todo mundo aqui, ó, colado no Senhor. O Senhor pergunta, quem tocou? E Jesus fala, não, foi um toque diferente. Por quê? Eu senti, ó, que de mim saiu virtude. E aí, quando Jesus estava perguntando, ele não sabia quem é que tinha tocado nele? Não, ele sabia, mas ele queria que aquela mulher confessasse, que ela declarasse publicamente a sua fé. Então, ela foi e se ajoelhou aos pés de Jesus e confessou. Falou bem assim, fui eu, Senhor, quem me tocou. Eu era doente e agora eu me senti curada. E Jesus falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu mal. Então, aquela mulher, além de ter a sua cura física, ela teve os seus pecados perdoados. Porque Jesus, Deus o Filho, fez por ela o que ninguém mais podia fazer. Ele deu esperança para ela numa situação desesperadora. E Jesus também pode dar esperança a você numa situação desesperada. Se você conhecer o Jesus como seu Salvador, você pode confiar nele, porque nada é impossível para Deus. Talvez haja situações na sua vida que pareçam, criança, desesperadora, problemas familiares como divórcio dos seus pais ou doenças que pode parecer impossível de resolver. Ou, quem sabe, na escola há matérias que pareçam impossíveis de aprender, ou um colega que parece impossível de suportar. Mas lembre-se de que Deus está no controle de tudo o que acontece com você. E seu poder é maior do que qualquer problema, porque para Deus nada é impossível. Você contou a Deus sobre a sua situação impossível? Você já falou com Jesus? Aprendemos numa outra lição como Deus pode resolver os problemas de maneira diferente do que você esperava. Ele pode até permitir que a situação continue por algum tempo para ensinar a você alguma coisa. Mas o que você quer que Deus faça, você pode ter esperança sabendo que Ele sempre fará a coisa certa na hora certa. E aí, no livro de Jeremias 32:17, Deus fala bem assim, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Então, o mesmo Deus que tem o poder para criar o universo, tem o poder também para cuidar de qualquer problema que você esteja enfrentando. Ele pode te dar esperança numa situação desesperadora. Então, Jesus deu à mulher esperança naquela situação. E ele a curou e perdoou os seus pecados. Fez tudo para ela que ninguém poderia fazer. Mas e Jairo? Enquanto o povo observava Jesus e a mulher, Jairo viu alguns dos seus
servos vir correndo da casa dele. E aí Jairo começou a ficar desesperado. Por quê? O seu coração batia forte, ele tinha medo de ouvir o que aqueles servos poderiam falar. E o servo veio e falou: sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E os olhos de Jairo devem ter se enchido de lágrimas, porque a notícia que ele não queria ouvir, ele tinha acabado de ouvir. E estava tão perto da sua casa, se apenas Jesus, ele deve ter pensado, se Jesus tivesse parado para atender essa mulher, minha filha estaria viva. E aí Jesus sabia que Jairo estava pensando e sentindo no seu coração. E é possível que Jesus pode ter tocado Jairo assim no ombro e ter falado: não temas, Jairo, está aqui escrito, ó. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E Jesus não permitiu que ninguém seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Daí Jesus falou: não tema, crê somente. Falou para a multidão: fiquem aí, ó, não vem não. Agora vocês vão ficar aqui. E para que ele andasse mais depressa, porque a multidão estava ali toda aglomerada, né? Com certeza, impedindo que Jesus andasse mais rápido. Ele falou: ó, todos fiquem aqui. Vamos, você, Pedro, Tiago e João, vamos comigo e junto com Jairo. E Jairo, mesmo triste, obedeceu a Jesus e o seguiu. E quando ele chegou lá na casa de Jairo, a menina estava realmente o quê? Morta, ó. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e viu que choravam muito e pranteavam. Então lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então estava lá, porque era comum na época, quando alguém morria, eram chamadas carpideiras, choradeiras. Morreu, a menina tão nova, 12 anos, uma criança, morreu, todo mundo falando. Mas Jesus, por que vocês estão fazendo todo esse barulho? A menina não morreu, a menina está só dormindo. E aí é que fala, ó, e riram dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e o que com ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. Aí Jesus pegou e falou para Jairo: ó, todo mundo, sai. Estão rindo de mim, estão achando que, né, graça da minha cara, então se vocês não acreditam, pode ir, tchau. E pediu para que todos saíssem da casa de Jairo, e todos saíram. Daí só ficou Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe da menina, né, que estava ali. E aí, quando eles estavam sozinhos, só aquelas 6 pessoas, ou seja, 7 pessoas com a menina, Jesus adentrou lá no quarto onde estava a criança, pegou na mão dela carinhosamente e falou na língua, que era a língua que eles falavam na época, que era o aramaico, falou Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E Jesus pegou na mão dela e ela se levantou. Agora você imagina a alegria da mãe da menina de Jairo de ver a sua filha acordar como se estivesse dormindo e correr para os braços do pai e da mãe. E quando os seus discípulos e o pai e a mãe da menina viram aquele milagre, maravilharam-se. E o Senhor Jesus trouxe a vida àquela menina, por quê? Pelo seu grandioso poder. E Jesus deu um recado para o pai e para a mãe da menina. Jesus disse, ó, dá para ela de comer, que já faz dias que ela não come, ela com certeza está com fome. E pediu a Jairo e aos outros, né, os seus discípulos, falou, ó, silêncio, não conta a ninguém sobre esse milagre. Por quê? Jesus falou para que Jairo e os discípulos ficassem quietos, porque Jesus queria perdoar os pecados das pessoas. Eles não queriam que as pessoas fossem até Jesus pelos milagres dele. Jesus queria que as pessoas se achegassem a ele pelo o seu poder. E hoje também não é diferente. Muitas pessoas vão a Jesus por interesse. Eu tô com um problema, eu vou até Jesus. Eu tô sem dinheiro. Jesus, eu tô aqui na sua presença porque o Senhor me dê condição de ter o meu carro, de ter a minha casa, de eu ter o meu sapato que eu quero, de eu ter o meu videogame, não é assim?
vão a Jesus por interesse e não para buscar o perdão pelos seus pecados. As pessoas querem o quê? Ter coisas. Então vão até Jesus atrás de coisas e não para o principal, pelo que ele veio, para ter o seu pecado perdoado. Então o seu pecado foi perdoado por crer no Senhor Jesus. Ele é o único capaz de te dar esperança, porque ele morreu na cruz e ressuscitou para receber o castigo do nosso pecado. E o nosso versículo de hoje, ó, fala sobre isso, sobre o poder de Deus, ó. Tá lá em Atos 10:43, que fala ó, que todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então, o maior milagre que Jesus pode operar na sua vida é te dar a salvação e o perdão dos seus pecados. Ele vai perdoar você, vai mudar você por dentro para que você possa viver para agradá-lo. E você deseja o Senhor Jesus hoje? Eu te pergunto, você procura Jesus pelo que ele faz na sua vida ou pelo que ele é? Essa é uma pergunta que a professora Esther deixa para todos vocês hoje, criança. Porque se você anda procurando Jesus só para ter as coisas, pelo que ele faz por você, você está procurando ele de maneira errada. Você tem que procurar pelo que ele é, pelo poder que ele tem. E o maior poder que ele pode fazer na vida de uma pessoa é dar a salvação e a remissão dos pecados. Jesus é o único que pode cuidar da sua situação desesperadora de pecado, porque ele é o perfeito e poderoso Deus. E é através do sacrifício que ele fez na cruz que ele pode te salvar. Então, ó, a professora Esther vai fazer aqui uma oração e você aí faz também. Se você já tem Jesus no seu coração, já entende que ele é o único capaz de te perdoar e de te salvar, beleza, joia. Mas se você ainda não tem no seu coração, então faça essa oração junto comigo de confissão de pecados. Então vamos lá? Querido Papai do Céu, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para que ali com aquele sacrifício na cruz, perdoar os meus pecados e me dar a salvação. Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que tenho feito coisas erradas que não é do seu agrado. Mas eu te peço, entra no meu coração, me ajude a fazer o que é certo, venha ser o meu Senhor e Salvador. E que eu, Senhor, não te procure só quando eu tiver interesse em alguma coisa, mas que eu o busque todos os dias em agradecimento a tudo que o Senhor fez, o que o Senhor faz e fará por mim. Esta é a minha oração, este é o meu pedido. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre o principal que Jesus quer ser de nós, que é nosso amigo. Porque ele demonstrou amor e amizade, mesmo sem ser amigo, de Jairo e também daquela mulher. Ele mostrou o tamanho do seu amor quando ele foi até a casa de Jairo. Ele estava falando com Jairo. Quando ele saiu e foi até a casa de Jairo, ele falou: olha, Jairo, você é um principal lá da sinagoga, mas eu quero ser seu amigo. Assim como ele quer ser o seu amigo aí também, ó. Jesus é um grande amigo para mim. Ele quer ser seu amigo também. Sei que ele veio ao mundo porque muito me amou e me quer muito bem. Ele me ama, muito nos ama. Ama você, seu amigo quer ser. Quando estou certo ou estou errado, ainda assim sou por ele amado. Então, não importa se
se você tá errado ou se você tá certo. Ele quer ser o seu amigo, assim como ele demonstrou para Jairo e para aquela mulher, através do seu poder, que ele queria que eles fossem amigos dele. Quando ele fez com que aquela mulher demonstrasse perante todo mundo que era ela quem tinha sido curada, ele estava falando bem assim: não tenha vergonha de falar para todos que eu tenho poder, que eu fui poderoso na sua vida. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado demais dessa história que se passou quando Jesus esteve aqui na Terra, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para mais uma história maravilhosa, para mais um milagre maravilhoso que Jesus fez. Então, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, você receba as notificações do YouTube, tá bom? Curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que às vezes tem dúvida do grande e maravilhoso poder de Jesus. E não tenha vergonha de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Seja amigo dele, assim como ele é seu amigo também, tá ok? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!